Eu nunca mais voltei naquela floresta, mas o que aconteceu lá ainda me persegue todas as noites. Era uma noite fria e a neblina descia densa entre os pinheiros. Eu caminhava sozinho, carregando apenas uma lanterna fraca, quando avistei uma cabana velha, meio escondida entre árvores torcidas. A madeira rangia com o vento e um cheiro úmido, quase podre, saiu da porta entreaberta. Algo dentro parecia respirar junto comigo. Cada passo que eu dava no chão, coberto de folhas mortas, ecoava alto demais. De repente, ouvi um sussurro, baixo, quase imperceptível, dizendo meu nome. Minha respiração acelerou. A lanterna tremia na minha mão. Entrei, movido por uma mistura de medo e curiosidade. Dentro, tudo estava coberto por poeira e teias de aranha, mas no canto da sala havia marcas no chão, como se alguém ou algo tivesse arrastado algo pesado recentemente. E então senti um toque gelado no ombro. Virei-me, mas não havia ninguém. Só o silêncio e o cheiro de terra molhada. Saí correndo, sem olhar para trás, mas algo parecia me seguir entre as árvores, passos suaves, respirando comigo. Até hoje, não sei se foi a imaginação ou algo mais. Eu tentei me convencer de que era só o vento, mas o frio que percorreu minha espinha não era natural. A cabana parecia menor por dentro do que parecia de fora, como se as paredes se movessem junto com a escuridão. Cada objeto velho rangia quando eu respirava perto, e parecia que sombras dançavam nos cantos da sala, mas quando eu olhava diretamente, não havia nada. Caminhei até uma mesa antiga. Havia um livro grosso, com capa de couro desgastada, que exalava um cheiro forte de mofo e sangue velho, ou talvez fosse só minha imaginação. Quando abri, as páginas estavam cobertas de rabiscos e símbolos estranhos. Algo dentro de mim se enrijeceu. Era como se alguém tivesse me observado escrever essas coisas, e eu sabia que não era um livro comum. Então, ouvi novamente o sussurro. Desta vez, não era só uma palavra, eram várias, juntas, mas distorcidas, incompreensíveis, como se tentassem me chamar pelo meu próprio nome, mas errado. O ar ficou pesado, meus pulmões queimavam e minha visão parecia se distorcer. Cada sombra da cabana parecia crescer e se aproximar, lenta, silenciosa. Decidi sair, mas a porta havia sumido. Juro que vi onde estava, mas quando me aproximei, só havia parede de madeira podre. Meu coração batia tão rápido que parecia que meus ouvidos iriam estourar. E o toque gelado no ombro voltou, desta vez firme, quase doloroso. Me virei, nada. Apenas o silêncio pesado e o cheiro de terra úmida que parecia vir de dentro da própria madeira. Cada passo que eu dava para trás, a sensação de ser observado aumentava, como se cada sombra tivesse olhos, como se cada canto escuro respirasse junto comigo. Eu quase caí de joelhos de medo, sentindo o chão tremer ligeiramente sob meus pés. E foi quando ouvi o som, algo arrastando, vindo do sótão da cabana. Um rangido longo, profundo, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse se movendo lá em cima. Tentei gritar, mas minha voz parecia engolida pelo vento. A cabana inteira parecia viva, observando, respirando comigo, aguardando um momento de descuido. Então, percebi algo. Uma janela minúscula no canto, quebrada, por onde a névoa da noite entrava, fria e cortante. Sem pensar, corri para lá, me joguei para fora e caí na lama molhada do lado de fora. Quando levantei, olhei para trás. A cabana estava silenciosa, imóvel, mas a sensação de estar sendo seguido permaneceu. Cada estalo de galho na floresta parecia se aproximar de mim. Cada sombra parecia formar um rosto por um instante. Eu corri até não sentir mais nada, e quando finalmente olhei para trás, a cabana havia sumido. Apenas árvores antigas, envoltas em névoa. Mas até hoje, às vezes, quando fecho os olhos à noite, sinto a presença daquela cabana, daquele livro, daquele toque gelado. E ainda posso ouvir, sussurrando: Você voltou. Depois daquele dia,
Tentei evitar pensar na cabana, mas por algum motivo estranho, cada noite parecia me trazer de volta àquela floresta. Os sons do vento nas árvores, o ranger distante de galhos, até mesmo o cheiro de terra úmida após a chuva. Tudo me fazia lembrar daquele toque gelado no meu ombro, do sussurro que parecia atravessar a madeira da cabana. Alguns amigos começaram a notar que eu mudava. Meus passos eram hesitantes na rua, meus olhos sempre buscando sombras que ninguém mais via. Até que um deles me perguntou: "Você ainda pensa naquela cabana?" Eu apenas balancei a cabeça. Não queria falar, mas a lembrança estava viva demais. E naquela noite, decidi voltar. Não sei explicar o que me levou de volta. Talvez curiosidade ou algum tipo de fascínio pelo perigo. Peguei a lanterna mais potente que tinha, coloquei uma mochila leve nas costas e entrei na floresta. Tudo parecia igual, mas diferente, como se a própria floresta estivesse respirando, observando cada passo meu. O cheiro de musgo e folhas molhadas se misturava a um odor metálico que eu não conseguia identificar. Quando cheguei no lugar onde a cabana deveria estar, nada. Apenas árvores, raízes retorcidas e a neblina densa que subia do chão. E então ouvi um estalo, curto, seco, vindo de dentro da neblina. Meu coração disparou. Caminhei lentamente, tentando enxergar algo, qualquer coisa. Foi quando percebi um movimento entre as árvores, rápido, quase imperceptível. Uma sombra que não se movia como um humano. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas a imaginação. Mas a sombra começou a se aproximar. Não havia som de passos, apenas o movimento estranho entre a névoa. Minha respiração ficou curta. Minhas mãos suadas seguravam firme a lanterna. A cada segundo, o ar parecia mais denso, pesado, como se algo estivesse esmagando meu peito. E então, novamente, ouvi o sussurro. Um fio de voz, arrastado, dizendo meu nome, de um jeito que me gelou até os ossos. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Cada tentativa de gritar era engolida pela própria floresta. Senti o toque frio novamente. Desta vez, como se várias mãos me tocassem de uma vez, envolvendo meu corpo inteiro. Desmaiei. Ou talvez tenha sido um momento em que a realidade simplesmente se quebrou. Quando acordei, estava deitado fora da floresta, coberto de lama, a lanterna quebrada ao meu lado. Olhei para trás. Não havia cabana, não havia sombra, apenas a neblina espessa e os galhos que pareciam me observar. Desde aquele dia, toda vez que entro numa floresta, sinto aquela presença. E sei, profundamente, que a cabana ainda existe, em algum lugar entre a névoa e as árvores, esperando que alguém volte. Alguém curioso demais, como eu fui.